Primeira epístola de Coríntios, Coríntios capítulo 13, verso 8 ao 13. Eis aí um texto que me deu mais uns fios de cabelo branco essa semana. 1 Coríntios 13, 8 ao 13. Torcer para o computador não desligar no meio do sermão. Não quis passar para o iPad aqui o sermão, e agora, ainda bem que eu já tinha no pendrive aqui no computador. 1 Coríntios 13, 8 ao 13. E aí tem um bom capítulo para decorar, hein? Esse capítulo aí é maneiro, facinho para a gente decorar. Então diz assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. O que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é. Vamos orar? Pai, nós agradecemos pelas verdades que lemos nesse texto, do que nos aguarda, do que nos espera, mas também do que podemos experimentar agora através do amor. Livra-nos, eu imploro, Senhor, guarde os nossos pés de trilharem o caminho que a igreja de Corinto estava trilhando. Confirma os nossos passos nesse caminho sobremodo excelente que o apóstolo mostrou àquela igreja e que também mostra-nos enquanto expomos a Tua palavra. Inclina os nossos ouvidos, Senhor, que Teu Espírito ilumine o nosso entendimento. Sem a ação dele, será vã toda a pregação nesse momento. Se o Senhor não nos visitar, dando-nos a capacidade de compreendermos o que lemos, será inútil, Senhor. Livra-nos da cabeça inchada e do coração vazio. Ajuda-nos, ó Deus, com que a verdade adquirida se torne verdade praticada em nossas vidas. É em nome do Senhor Jesus. Você já se arrependeu de alguma escolha que fez? Eu acho que já, né? Já deve ter posto a mão na testa depois de um tempo e falar: por que eu fiz isso? Por que eu escolhi isso? Né? Creio que todos nós já passamos pelo desgosto de descobrirmos que tomamos uma decisão errada. E o homem, ele tem desde o seu início uma reputação de fazer escolhas erradas. O Éden está aí. Uma reputação de se fazer escolhas erradas. Nossa história começou com uma decisão errada. Mas para alguns pode terminar com uma decisão correta. E na vida cristã não é tanto como você começa, mas é como você termina. Há muitos que começam bem e terminam mal. Paulo mostrou para a igreja de Corinto que a escolha feita por eles era errada. Que escolha que a igreja de Corinto fez? O que nós temos visto até agora? Eles escolheram os dons em detrimento do amor. Eles estavam achando que manifestar dons e ter dons e exercer dons era mais importante do que amar o próximo. O capítulo 13 de 1 Coríntios é um parêntese entre o que ele está explicando sobre os dons do capítulo 12 e a prática pública dos dons do capítulo 14, a saber o seguinte: o homem espiritual, a mulher espiritual, não é aquela que tem o exercício de muitos dons, mas é a pessoa que consegue amar. É o que pratica o amor. Essa é a razão do capítulo 13 nesse sanduíche de dons. Não foi para casamento,
como muita gente usa. Não está errado usar, de certa forma, dando as propriedades devidas ao texto. O pensamento de Paulo é o seguinte: vocês são carnais, vocês não são espirituais, vocês são crianças, vocês não são adultos e nem maduros na fé. Vocês têm dons, mas não sabem utilizá-los em amor. Eles escolheram os dons em detrimento do amor. Então, o que nós já vimos até agora no capítulo 13 de 1 Coríntios? Olha só, vou mudar uma coisa aqui para cá. Agora vai armado aqui. O que nós aprendemos até aqui em 1 Coríntios? 1 Coríntios 13. Que o amor é o caminho sobremodo excelente. Paulo apresenta pelo menos 3 razões. Primeiro, os 3 primeiros versos ele fala que o amor é o caminho sobremodo excelente porque ele é necessário. O amor é o que nos define. O amor é que dá a nossa identidade como cristãos. A segunda questão é: o amor ele é sobremodo excelente porque é através do amor que temos uma vida cristã que reflete o caráter de Cristo. Quando ele diz o amor isso, o amor aquilo, o amor não isso, o amor não aquilo, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o que ele está trazendo é o seguinte: na igreja, eles não estavam manifestando o caráter de Cristo porque eles não estavam amando. Então o amor ele é sobremodo excelente porque é o amor que faz com que sejamos reconhecidos como cristãos, e não é o uso dos dons. Lembra em Mateus 7? Pai, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome nós expelimos demônios. E Cristo falou: eu não conheço vocês, vocês nunca praticaram a vontade do Pai. E hoje nós chegamos nessa porção final do capítulo 13. A verdadeira espiritualidade cristã, que é o tema central, capítulo 12, 13 e 14. É espiritualidade cristã. O que é ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Isso é o foco desses 3 capítulos. A verdadeira espiritualidade cristã, o cristianismo praticado de forma genuína, a real maturidade explicada nas Escrituras, está em alguém conhecer o amor e praticar o amor. É isso que aos olhos de Deus significa ser alguém maduro, crescido. Um homem e uma mulher maduro e madura na fé. Qual que é a grande ideia dessa porção que nós vamos ver hoje? E possivelmente semana que vem, antes de entrarmos no capítulo 14, eu vou dar um sermão sobre o que é dom de profecia. O que é profecia nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Para que quando nós ficarmos citando profecias no capítulo 14, você não fique confuso de que tipo de profeta Paulo está mencionando. Que categoria de profeta ele está mencionando. A grande ideia dessa passagem é a seguinte: o amor é superior aos dons. Pois estes passarão, porém o amor jamais acaba. O amor é que nos possibilita experimentar agora a glória futura e não os dons. Em outras palavras, é o amor que faz o céu na terra. É o amor que nos possibilita experimentar aquilo que será por toda a eternidade. Estar em perfeita comunhão no amor de Deus. O último argumento de Paulo, pelo menos, é construído em 2 partes. Primeiro, o amor é superior aos dons. O verso 8, ele quer mostrar isso. O foco principal do verso 8 é isso. O amor é superior aos dons, por isso ele é sobremodo excelente. E ele dá algumas razões do porquê o amor é superior aos dons. Os dons têm um caráter temporário em relação ao caráter permanente do amor. Comparando e colocando na balança, e olhando para a utilidade e para a temporalidade, Paulo está dizendo o seguinte: os dons eles vão acabar, o amor não. Verso 8 a 9. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Paulo apresenta que os dons mais estimados pelaquela igreja local não estariam operantes para sempre.
Qual era o problema crônico desta igreja? Com quais eram os dons que eles estavam administrando e exercendo de maneira errônea? Eram os dons de fala, eram os dons de pregação, eram os dons que lidavam com a palavra. Do início, no capítulo 1, a divisão é sobre o que se deve pregar, quem deve pregar, como se deve pregar. No capítulo 12, ele trata daqueles que nem sabiam distinguir de fato os que estavam falando da parte de Deus e os que estavam falando da parte do Espírito. Paulo apresenta que os dons mais estimados pela igreja não estariam operantes para sempre. E aqui é um debate se Paulo está usando apenas esses 3 dons para representar os demais dons, ou se ele está tratando especificamente desses 3 dons superestimados pela igreja e a temporariedade deles. Ou seja, alguns vão se aproximar desse texto e vão dizer o seguinte: Paulo está citando profecia, línguas e o dom de conhecimento, mas ele não está pensando somente nesses 3, ele está pensando em todo o conjunto dos dons. Para simplificar que os dons em si não vão executar na igreja o que o amor pode executar. E outros vão seguir a linha de que Paulo está tratando especialmente destes 3 dons. E a posição que eu tenho, de que ele não está tomando de representatividade todos os demais dons, mas ele está tratando esses 3 dons, e a razão que eu sustento é porque o texto me apresenta 2 características desses dons, é que eles são parciais. São dons parciais. Eles precisam de algo para ser executado, eles precisam da palavra para serem executados. Paulo fala no verso 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ele não estende isso aos demais dons na questão da parcialidade, da necessidade da operação destes dons. E quais são os 3 dons aqui mencionados? Profecias, línguas e ciência. Não sei se alguma Bíblia traz havendo conhecimento, né? O dom do conhecimento. Então vamos recapitular aqui. Profecias, o ato de pronunciar ou proclamar publicamente o que Deus anunciou, independente da forma como se obtém o que se haverá de proclamar, se é de revelação direta, como os profetas do Velho Testamento, ou se é pela revelação escrita final, como aqueles que fazem a proclamação da palavra de Deus. Como no caso, independente da forma como se obtém o que se haverá de proclamar, o profeta, o proclamador, depende da palavra de Deus. Segundo de Pedro, ele é categórico em afirmar o quê? Que nenhuma profecia foi dada por particular elucidação humana, mas homens santos, movidos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, falaram da parte de Deus. Então nenhum profeta chega e diz: eu tenho isso porque surgiu em mim. Ele não tem o poder de gerar a profecia. Ele é um veículo da profecia. Ele é um canal da mensagem de Deus. Como no caso dos profetas do Antigo Testamento, eles dependiam da revelação de Deus, e os pregadores estão sujeitos ao julgamento apostólico de sua mensagem, ou seja, os profetas no período do Novo Testamento, no período da igreja, eles estão sujeitos ao julgamento apostólico. Por exemplo, 1 Coríntios 14, o verso 3 mostra qual é a essência do que é ser profeta. Como é que nós detectamos alguém que proclama a palavra? Mas o que profetiza fala aos homens, revelando, trazendo novas coisas. É isso que o texto diz? Não. Edificando, exortando e consolando. Se você pega 1 Coríntios 29, capítulo 14, verso 29, vai dizer o seguinte: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Os profetas do Velho Testamento não eram julgados. E quando eles eram resistidos na mensagem trazida, Deus vinha por trás e fazia o quê? Dava um apoio imenso para os profetas. Lembra o que tentaram fazer com Jeremias? Em Jeremias 18, depois que ele traz a mensagem do oleiro, né? Ele fala: desce a casa do oleiro e você vai ver o oleiro trabalhando, e fala: eu vou fazer assim com Israel. Todas essas dificuldades servem para quebrar o barro e para moldar o barro. Eles ouvem a mensagem do profeta, o que eles dizem no meio do capítulo 18?
vamos matar esse rapaz, vamos matar esse homem. Nunca vai nos faltar profeta, mas Jeremias só fala o que nós não queremos ouvir. E aí no capítulo 19, Deus dá outra revelação ao profeta e fala o seguinte: chama os líderes de Israel e leva uma botija e quebra na frente deles. Diz assim como essa botija foi quebrada, assim será Israel, não haverá como refazê-los. Essa geração vai se perder. Mas no Novo Testamento não. Os profetas, eles pronunciavam uma mensagem e aquilo precisava passar pelo crivo apostólico, pelo crivo do que já foi revelado. Então há uma divisão, vamos dizer assim, uma segunda categoria de profetas, não infalíveis como os profetas do Velho Testamento. Eu estou adiantando um pouco o que vai ser falado semana que vem, mas eu não quero me aprofundar muito nisso hoje. Não é o propósito do contexto de 1 Coríntios 13. Versos 36 e verso 37. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera o quê? Profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor que vos escreve. O que Paulo está dizendo aqui? Que os profetas estão sujeitos aos apóstolos. E que a autoridade e a revelação apostólica é superior à autoridade e à palavra profética nesse período. Então, esse exercício, Paulo diz que é exercido em parte. Guarde isso em mente. Qual é o próximo dom que Paulo cita? Em 1 Coríntios 13. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. E havendo ciência, passará. Eu vou pôr ciência primeiro, porque ela é parceria de profecias, e eu vou deixar línguas por último. O que é o dom de ciência ou dom de conhecimento? Refere-se à habilidade de compreender e falar a verdade de Deus. Não é algo que surge na pessoa, mas que é aperfeiçoado pela ação do Espírito no contato com a palavra de Deus. Este lida principalmente em entender o significado da verdade. Em 1 João 2 é dito que nós não precisamos de professor. Por quê? Porque nós temos o Espírito. E que de certa forma o Espírito Santo pode nos ensinar. No contexto de 1 João, era aqueles que estavam clamando um conhecimento superior. Então o Espírito Santo ele tem um ministério na vida de todo crente, que é iluminar para que tenha esse entendimento da palavra. Por um outro lado, há pessoas dotadas por Deus com o dom de entender certas porções ou certos trechos e explicar para o povo. Naturalmente seria praticamente o dom de mestre, o dom do ensino. Ainda que você tenha a palavra, o Espírito, você seria tão edificado quanto estando no corpo de Cristo e estando aberto ou sendo alvo do exercício de todos os demais dons. Haveria esse tipo de edificação na sua vida. Por isso foi lido no início, Efésios 4, do 11 até o 16, que os homens dons foram dados para o aperfeiçoamento dos santos, para que haja uma justa cooperação de toda junta e que efetue o seu próprio crescimento. E línguas. A habilidade concedida pelo Espírito Santo de falar em outro idioma não aprendido a mensagem de Deus. Aquilo que aconteceu em Atos 2. Os homens que falaram os idiomas de todas aquelas nações que lá estavam. A questão é que Paulo está falando o seguinte: os dons possuem um prazo de validade e utilidade. O amor não. No céu haverá pastor? No estado eterno haverá pastor? Haverá dom de ministério? Haverá dom de liberdade? Haverá algum dom no estado externo, no estado eterno? Não. Mas o que nós haveremos de experimentar eternamente? O amor. É isso que Paulo está tratando nesse contexto. Quanto à profecia e conhecimento, por serem de caráter parcial e incompleto, algo haveria de pôr fim ao uso deles, que o texto diz no verso 10, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então alguma coisa haverá de acontecer para que isso cesse, para que isso pare de ser útil. Assim que tiver servido o seu propósito, chegará ao seu fim. Quando aparece aí no verso 8, desaparecer,
e ciência passará, são as mesmas palavras. A ideia é, quando tiver servido, o seu propósito chegará ao fim. Então esse propósito é até que chegue o que é perfeito. Em relação a línguas, não se trata de algo que colocaria um fim em sua atividade, ou seja, o perfeito não colocaria fim à atividade de línguas. Línguas não é dito que ele é parcial, que ele é em partes. Em relação a línguas, não se trata de algo que colocaria um fim em sua atividade, que quando o perfeito viesse, o dom de línguas por si só já teria cessado. Então, antes que o perfeito viesse, línguas já haveria de ter cessado. A ideia do texto, quando diz cessarão no futuro, mas a força é por si só deixará de ser manifesto, deixado de manifestar. Então vamos ao texto, o texto mora aqui, o verso 10. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Esse é o primeiro pensamento que Paulo está construindo aqui. Os dons vão acabar, o amor não vai acabar. Por quê? Quando algo acontecer, o amor ainda vai estar de pé. Quando algo vier, o amor ainda estará de pé, os dons não. Verso 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. A chegada do perfeito elimina o imperfeito. Imperfeito não na sua essência, os dons não são imperfeitos por serem maus, não é isso. Mas em sua função. Os dons não servirão para todo sempre. O amor é perfeito, mas os dons não são. Agora vem a pergunta, o que é esse que é perfeito? Tá? Seja pronto para ouvir, senão você não vai acompanhar. Tem 3 posições aqui. Primeiro, alguns vão dizer que o perfeito é o completar das Escrituras, ou o cânon, ou a compilação de livros que historicamente foram reconhecidos com autoridade para a igreja. Então a pergunta que eu tenho que usar do texto para essa posição é a seguinte: com a chegada das Escrituras, não teremos mais profecias? Com a chegada das Escrituras, podemos conhecer Deus perfeitamente face a face? Com a chegada das Escrituras, temos o conhecimento perfeito que Deus tem? Olha o verso 12. Porque agora vemos como espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então essa é a primeira pergunta que o texto me faz para essa posição. Se o fechar das Escrituras é o perfeito, então significa que hoje nós não temos mais profecias, nem para serem cumpridas. Com a chegada das Escrituras significa que hoje nós vemos Deus face a face. E com a chegada das Escrituras significa que hoje nós temos um conhecimento perfeito tal como Deus tem. Uma segunda questão é o seguinte: se com a chegada das Escrituras não há mais atividade profética, ou não há mais profecias, como, por exemplo, nós podemos explicar a atividade profética tanto na tribulação quanto no milênio? Se as Escrituras é esse perfeito, e se você abrir comigo em Apocalipse 11:13, acho que 11:13? 11:3. 11:3, melhor dizendo. 11:3. Lembre-se, está se falando o seguinte: quando o perfeito vier, o que é em parte não existirá mais. Não existirá mais. Então uma pergunta é a seguinte: com a chegada das Escrituras, haverá profecias? Nós temos que, mesmo depois das Escrituras completas, nós temos atividade de profetas. E um texto, nós vamos ver isso tanto aqui na tribulação quanto no milênio. Olha o que diz Apocalipse 11:3. Darei as minhas 2 testemunhas, nós não vamos discutir
a natureza, quem são essas duas testemunhas agora, não é o foco, mas nós cremos nesse período de 7 anos, literal, de tribulação. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Se as Escrituras é o perfeito, como nós explicamos essa atividade profética depois dela completa? Eu vou citar a frase de um pastor, o pastor Iago, que ele diz o seguinte: a Escritura é toda a revelação que temos, mas ela não é toda a revelação possível. A Escritura é toda a revelação que temos, mas ela não é toda a revelação possível. Toda a revelação possível está aguardada para aquele grande dia, em que nós não vamos depender do que é em partes. Então essa é a primeira posição. E eu entendi que eu não devo sustentar essa posição justamente por causa dessa atividade profética durante o período da tribulação. Qual é a segunda posição que é sustentada? Outros vão dizer que o perfeito é o arrebatamento da igreja ou a segunda vinda de Cristo. Não a pessoa de Cristo, mas o evento. Alguns dizem o seguinte: não é a Escritura, porque nós temos essa atividade profética. Mas quando Jesus Cristo vier, ou quando a igreja for arrebatada, né, e de certa forma para a igreja vale, porque nós não vamos depender mais disso, mas ainda haverá um certo trabalho do Espírito Santo na dispensação do milênio e também na parte da tribulação, que não é igual ao que nós temos agora no período da igreja. Tá? Então tudo isso a gente vai guardar para a semana que vem. Mas alguns vão dizer o seguinte: o perfeito aqui é o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. A profecia e o conhecimento haveriam de ter cumprido o seu propósito quando essas duas coisas acontecerem. Ou seja, quando a igreja for retirada, nós temos o período da tribulação, e quando Cristo voltar no final da tribulação, né, e ainda assim quem sustenta essas ideias não tem a mesma posição quanto nós temos, por exemplo, a respeito da distinção e do espaço do período entre o arrebatamento e a segunda vinda. Alguns fazem como um único evento. Nós entendemos que são eventos distintos. A segunda vinda é chamada de segunda vinda e o arrebatamento não é chamado de segunda vinda. Então eles dizem que quando Cristo vier, quando a igreja for arrebatada, então nós não teremos mais pregação, nós não teremos mais profecias e nós não teremos mais a necessidade de adquirir conhecimento. Só que, mesmo ainda na segunda vinda e também para a dispensação do milênio, nós teremos a proclamação da palavra de Deus. Nós teremos pregação. Nós teremos o anúncio da palavra. Vamos ler Miqueias capítulo 4. Miqueias capítulo 4, versos 1 e 2. O texto aqui está tratando de como que os gentios se comportarão no reino milenar de Cristo. Miqueias 4, 1 e 2. Então, se o perfeito é a segunda vinda de Cristo, então nós não teremos mais a necessidade da proclamação da vontade de Deus. Diz assim: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. E o que vai acontecer? Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Pregação e conhecimento. Para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei, a palavra do Senhor de Jerusalém. Abra comigo em Mateus 24, 14. Fala-se um versículo que resume o período milenar. Mateus capítulo 24, versículo 14. A pergunta dos discípulos no capítulo 24 é tripla.
Senhor, quando que haverá de se suceder essas coisas? Que coisas? Não ficará pedra sobre pedra. Depois eles perguntam, quando haverá de acontecer o sinal da tua vinda? E terceiro, como se dará a consumação do século? Tá? O versículo 14 está lidando com a terceira parte, a terceira pergunta. Quando se dará a consumação do século? Que é o milênio. Então, durante o milênio, o que vai acontecer? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho de todas as nações. Então, virá o fim. Então, nós temos pregação agora no período da igreja, nós temos a proclamação da verdade de Deus. Nós temos agora no período da igreja a necessidade do conhecimento. Nós temos tanto no período da tribulação quanto do milênio a necessidade da pregação e a necessidade do conhecimento. Então não pode ser esses dois o que é perfeito. Nós temos profetas na tribulação profetizando. Então o que é esse perfeito? A posição que eu estou sustentando é a seguinte. E por último pode ser visto como o estado eterno. Sabe o que é o estado eterno? Quando estiver novos céus e nova terra. Quando tudo estiver consumado. A consumação de todas as coisas. Novos céus e nova terra. Porque naquele momento, Apocalipse 22, que é o texto que nós lemos na liturgia, diz que nós veremos Deus o quê? Face a face. Vamos ler Apocalipse 22. (22, 1 e 5). Principalmente o verso 3 e o verso 4, só para a gente poder ganhar tempo. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Eu sei que quando a gente pensa em profecia, a gente pensa nessa maluquice que é dita hoje, né, da pessoa trazer algo à parte das Escrituras, como se fosse uma nova revelação. Mas os autores bíblicos, quando eles estavam pensando no termo profecia, eles não estavam experimentando esse problema que nós estamos experimentando. Ele estava tratando simplesmente do ato de proclamar a vontade de Deus, do ato de trazer a verdade de Deus. Tanto que quando fala-se em 2 de Pedro, no capítulo 2, uma das marcas dos últimos dias seria que os mestres substituiriam os profetas no período da igreja. Então tem esse, vamos dizer assim, esse pormenor que neste período os profetas não têm a sua maior importância porque há os mestres, há os pastores. A igreja não é regida por profetas. A igreja é regida pela palavra na administração dos pastores. Mas quando a igreja for retirada, nós voltaremos a ter esse ministério profético. Mas esse ministério profético, ele só terá o seu fim quando todas as coisas forem consumadas. Naquele dia, tudo isso não terá mais uso, mas o que haverá de estar em pé é o amor. Paulo está falando para a igreja de Corinto isso. O que vocês têm que buscar é o que haverá de ser duradouro por toda a eternidade. Se vocês querem experimentar o mundo vindouro, os poderes vindouros, o futuro, essa glória futura, não é os dons que vão te dar isso, mas é o exercício do amor. Quando todas as coisas forem consumadas, o amor ainda estará lá. Robertson e Plummer, eles dizem o seguinte: profecia e conhecimento são úteis como lâmpadas na escuridão, mas serão inúteis quando o dia eterno nascer. Qual vai ser a necessidade de profecia vendo Deus face a face? Qual será a necessidade de se buscar do Espírito Santo conhecimento quando você não terá mais a presença do pecado e estará ouvindo da própria boca de Deus? O segundo pensamento de Paulo agora é o seguinte, tendo passado essa parte, voltando para 1 Coríntios 13, nem sei quanto tempo temos até agora. Dá para a gente caminhar mais um pouco.
O verso 8, o verso 9 e o verso 10 serve para mostrar o seguinte: alguma coisa vai acontecer que, quando acontecer, os dons não vão estar mais lá, mas o amor vai estar. E baseado nisso a igreja tem que caminhar. A segunda questão é que o amor é o amor que nos permite experimentar a glória, a plenitude da perfeição futura, não os dons. O que pode fazer uma igreja verdadeiramente experimentar Deus não é os dons. Não estou dizendo que eles não são úteis, que eles não servem. Mas Paulo está falando que aquilo que nós teremos por toda a eternidade pode ser adiantado agora através do amor, com a prática do amor. Versos 11 a versos 13. E ele vai usar duas ilustrações para mostrar a diferença da presente era para a era vindoura. O que seremos no futuro de forma plena só podemos experimentar agora através do amor. E duas ilustrações trazidas por Paulo servem para contrastar a presente era da era futura. A primeira, no verso 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O tempo da meninice para o tempo adulto, do imaturo para o maduro, do imperfeito para perfeito. Os dons servem para o nosso estado de imperfeição, até que alcancemos a perfeição prometida. Os dons para nós agora são instrumentos, porque nós não temos em nós mesmos a perfeição que está aguardada de maneira futura. Por exemplo, 1 João 3,2. 1 Epístola de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Essa primeira ilustração de uma criança se tornando adulto é para contrastar que agora nós não estamos adultos como seremos no estado eterno, plenamente diante de Deus. Portanto, o amor é que nos leva a experimentar agora essa perfeição prometida futuramente, e não os dons. A segunda ilustração contrasta sobre o contemplar no espelho com o contemplar face a face. O olhar no espelho e o olhar face a face. Verso 12. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Os espelhos naquela época não ofereciam uma imagem nítida e perfeita da pessoa, tal como o conhecimento que temos hoje de Deus não é perfeito, perto do que estamos destinados a ter quando estivermos face a face com Ele. Porque há inúmeras denominações hoje. Porque há inúmeros pontos de vista hoje. Porque há inúmeras linhas teológicas hoje. Há um conhecimento perfeito. Mas naquele dia haverá uma única denominação, haverá uma única doutrina. Não haverá dúvidas, não haverá questionamentos, não haverá heresias. Mas hoje nós estamos sujeitos a tudo isso. Por quê? Porque ainda não chegou esse dia. E sabe de onde Paulo está tirando essa referência do ver face a face? E é uma coisa interessante que nunca tinha me passado pela cabeça. Abra em Números 12. Abra em Números 12, verso 6 e verso 8. Números capítulo 12.
versos 6 ao 8. Lembra qual é o episódio? Miriam e Arão falam mal de Moisés, porque ele pegou uma esposa não hebreia. E Deus se levanta para defender Moisés, e ele apresenta algo aqui que nem os profetas tinham. E ele vai dizer o seguinte, versos 6 a 8. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se há entre vós profeta, eu, o Senhor, em visão, espelho. Eu, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Nunca algo direto. Há sempre algo intermediário ali. Veio a palavra do Senhor a mim em visões, em sonhos, ou me veio a palavra do Senhor de tal forma. Mas olha como ele diz, como ele se revela a Moisés, e como ele se relaciona a Moisés. É isso que haverá de acontecer com nós naquele dia, ou conosco naquele dia. Então diz, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, e falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo, Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas. Pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Temos isso hoje, mas nós vamos ter. Nós vamos ter. Por último, a superioridade do amor. Então, primeiro, o amor é superior aos dons, porque os dons têm data de validade. O amor não. Quando Deus der o ponto final na história de tudo aquilo que Ele decretou, o amor estará por toda a eternidade, porque Deus é amor. Uma segunda questão é, nós só podemos experimentar o que está para vir agora através do amor, vivendo em amor. E ele demonstra a superioridade dos dons, voltando para 1 Coríntios 13, o verso 13. Agora, porém, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Agora, não para o futuro, agora. O amor é algo necessário agora. Longe de nós esteja apenas a contemplação desse perfeito estado, mas que agora experimentemos o amor no uso dos dons. Paulo está falando, agora e depois, nós devemos praticar o amor. A igreja agora caminha pela fé, na esperança de Deus, através do amor. Não é o que Paulo fala em 2 Coríntios, nós não andamos por vista, nós andamos por fé, confiando no que Deus diz, esperando a bendita esperança, né, a bendita esperança de Deus, mas através do amor. Mas chegará um momento em que a fé será cumprida, a esperança será preenchida, mas o amor terá o seu lugar eterno, pois Deus é amor. Então o que nós vamos concluir do que nós vimos hoje? Primeiro, permanece o fato, quer seja para o exercício dos dons ou para a prática do amor, precisamos nos submeter ao Espírito Santo e viver em seu poder. Nós não podemos exercer os dons e nem amar se não for pelo Espírito Santo. Os dons estão na dependência do Espírito Santo. O amor é fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor. Ao invés de se focar tanto nos dons ou no amor, pense, como que eu faço com essas coisas? O que eu faço com essas coisas? Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência. Ande no Espírito. Se submeta ao Espírito. Não se endureça ao Espírito. Não abafe o Espírito. Não entristeça o Espírito. Mas se renda a Ele. A segunda questão que nós podemos tirar de prático desse texto é o seguinte: realidades futuras podem ser experimentadas agora.
O céu pode ser trazido à terra quando os filhos de Deus vivem em amor. A igreja é a maquete do céu. Pelo menos ela tem que ser. E o que faz a igreja ser a maquete do céu é o amor. Não há nada mais além do amor. Aquilo que experimentaremos de forma sem fim, face a face com Deus, pode ser trazido agora, quando amamos uns aos outros. Praticamos o amor. Terceiro, maturidade cristã. Lembra? A igreja de Corinto se achava muito espiritual. Eles se achavam a última bolacha do pacote. Não tem ninguém melhor do que nós. Por isso que Paulo fala no capítulo 14. A palavra de Deus se originou no meio de vós. Para vocês que deram vida à palavra de Deus. Quer saber se você é uma pessoa madura mesmo, uma pessoa espiritual? Como está o seu amor a Deus e ao próximo? Não é se você sabe falar bem das doutrinas, se você sabe ensinar, pregar, ou exercer qualquer outro dom dentro da igreja. Essas coisas podem ser facilmente encenadas, contudo sem poder. A questão é, maturidade cristã começa em amar o próximo. Dons não produzem por si só maturidade quando não acompanhados do amor que é eterno. Se você tem vida eterna, você vai andar de maneira eterna. O amor é eterno, os dons não. O amor é eterno, os dons não. Paulo, no final do capítulo 12, no verso 31, na segunda parte, ele diz: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Qual caminho você está trilhando? Qual caminho você está trilhando? Você está no caminho sobremodo excelente, que é o amor? Vamos lá. Senhor, nós bendizemos a Ti pelo mistério da pregação, pelo privilégio de podermos expor a Tua palavra. E rogamos-Te, ó Deus, que nós nos sujeitemos a ela. Nossa mente não é confiável, nosso coração não é confiável. Só o Teu Espírito é confiável. Livra-nos, ó Deus, de sermos como a igreja de Corinto, que praticamente estava indo nos passos da igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Que não estavam realizando as coisas na igreja com amor. Que nós não nos tornemos cínicos, atores e atrizes, que nós não transformemos esse local num teatro, onde há mera encenação sem conteúdo de fato. O Senhor sonda os nossos corações, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe quando nós fazemos por amor ou por orgulho, por vanglória. Longe de nós isso, Senhor. Ajuda-nos a caminharmos no caminho sobremodo excelente, que é aquilo que nós haveremos de ter por toda a eternidade. O Teu amor, face a face, contigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a semana que vem, se o Senhor permitir. Hoje nós teremos nosso tempo de oração.